Como cobrar mão de obra para o drywall? Meu nome é Wellington e seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou gesseiro há já mais de 9 anos e eu vou trazer aqui a minha experiência, um pouco do que eu aprendi ao decorrer desses anos e ensinar quem tem dúvida como cobrar da maneira correta o seu cliente para que você não saia no prejuízo. Segundo, para que quando você passe o preço para o cliente, você saiba explicar para o cliente por que é aquele valor, porque às vezes o cliente fala, nossa, tá muito caro. Mas aí se você sabe explicar para o cliente e citar para ele quais foram os argumentos, quais foram os motivos de você chegar naquele valor, muitas vezes o cliente entende a situação e acaba fechando, por mais que o seu orçamento não seja o mais barato. Fechou? Então eu vou te ensinar aqui. Bom, vai ser uma sequência de vídeos, esse é o primeiro, então eu espero que você goste. Então fica comigo até o final, porque ó, hoje eu vou dar 3 dicas. Eu vou falar de 3 aspectos muito importantes e o último, ele é fundamental, cara. Então fica comigo porque lá no final você vai ver que você não vai se arrepender. Fechou? Então bora aqui para nossa tela, bora para o nosso quadro. Quanto cobrar a mão de obra do drywall? Bom, isso é uma pergunta que muita gente faz. E o primeiro ponto para a gente falar é a localização. Wellington, por que a localização é importante? É importante você colocar a localização no custo, porque pensa aqui comigo, ó. Primeira parte da localização que a gente vai pôr é a distância. Por que a distância? Porque pensa aqui comigo. Vamos supor que a obra ela fica a 20 quilômetros da sua casa. Deixa eu colocar aqui. 20 quilômetros de distância. A obra está a 20 quilômetros de distância da sua casa, ou seja, para você ir e voltar, você vai gastar por dia, você vai percorrer por dia 40 quilômetros por dia. Ponto. Então, são 40 quilômetros por dia. Supondo que o seu carro faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina ou do combustível que for, então você vai gastar 4 litros de combustível por dia. Ué, mas isso é pouco. Tudo bem, agora vamos. Eu já fiz obras que duraram 60 dias. Vamos supor que essa obra dure apenas 10 dias. Então, 10 dias vezes 4 litros por dia é igual a 40 litros de combustível para finalizar a obra. Isso se não ocorrer nenhum contratempo. Isso se der tudo certinho. 40 litros de combustível. Ué, quanto que dá isso na conta? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vou fazer rapidinho para vocês, então vamos lá. 40 litros. Eu não sei quanto que tá o combustível aí na sua cidade, mas você sempre vai fazer essa conta. Vamos supor, aqui tá 4,69 hoje, né? No dia que eu tô gravando, tá 4,69. Isso aqui dá um total, supondo tudo isso aqui, dá um total de 187,60. Ou seja, para concluir a obra, você vai gastar mais 187,60. Esse é o custo que você vai ter só com combustível. Então, quando você falar para o cliente, quando você for passar, a distância é muito importante. Tem gente que nem pensa nisso. Só pega lá, vai, passa por metro mesmo, fechou. E aí, quando vai fazer o cálculo lá no final, percebe que tomou prejuízo. Você tá entendendo? E fala, mas da onde que veio esse prejuízo? São dos pequenos detalhes, é neles que a gente tem que prestar atenção. Fechou? Então vamos lá. A distância é um dos fatores. Deixa eu voltar aqui pro preto. Para a cor preta na letra. Agora, outro fator que é muito importante a gente prestar atenção é na dificuldade do serviço. Primeiro é a distância e o segundo é a dificuldade, perdão, do acesso para você realizar o serviço. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Rapaz, que dificuldade. Literalmente. Vamos lá. Isso, desceu. Dificuldade do acesso. Ó,
eu já vou dizer um negócio para vocês que é o seguinte. Não fique com pressa, não pense que eu vou entrar aqui e falar para vocês algo rapidinho que vai resolver todos os seus problemas, um passe de mágica, porque isso não existe. O que existe é um trabalho pensado, é um trabalho racional, você precisa aprender a fazer isso, né? Então é por isso que eu estou trazendo nesse formato como se fosse uma aula, na verdade isso aqui é uma aula, nesse formato explicando cada detalhe, porque você precisa saber disso. Isso aqui não é algo que você vai ter que ficar voltando várias vezes. Lógico, você vai precisar ir voltar nisso aqui uns 2 meses, aí depois você aprende, isso fica no automático. Depois também eu vou fazer uma aula sobre um aplicativo que vai te ensinar a fazer, vai te ensinar, não, vai te facilitar a fazer os orçamentos. E aí você vai precisar colocar esses dados que são importantes para que você tenha um preço justo, e aí você coloca lá no aplicativo, mas isso vai ficar para depois. Na verdade, faz o seguinte, se você já usa um aplicativo ou coisa do tipo, deixa aqui no comentário para mim, que daí eu vou ver quais são os aplicativos que vocês mais usam e eu trago uma aula sobre eles para que a gente explore o máximo possível, para que você tenha um orçamento mais claro para você e para o seu cliente, fechou? Dificuldade do acesso, primeiro, estrada de chão. Talvez na sua cidade, aí onde você mora, você não tenha esse problema com estrada de chão. Mas aqui onde eu moro, estou morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e às vezes a gente precisa pegar uma estrada de chão para executar um serviço. E aí a gente precisa colocar isso na ponta do lápis, porque acaba tendo custo. Que custos? Gasto do veículo, por exemplo. Você tem que levar em consideração que uma estrada de chão, não sei se você vai levar os seus andames, você vai levar os materiais, tudo isso, peso, carro, a estrada balançando, tudo isso impacta sim na integridade do veículo. Então tem que pensar nisso, tem que pensar também no tempo perdido no trajeto. Deixa eu falar para você, é muito importante para a gente que é gesseiro o tempo. O tempo é fundamental. Porque a gente ganha, teoricamente, a gente recebe, não sei se todos trabalham na mesma linha, mas eu recebo por produtividade. Então, se a gente produzir, a gente recebe. Não produziu, não recebe. Demorou para produzir, demorou para receber. Então, o que que a gente quer? A gente quer pegar um serviço, pegar bem e terminar rápido para ir para o próximo. Essa é a mentalidade. Quando você instala essa mentalidade, você vai ver que tudo vai ficar mais fluido. Então você vai ter mais facilidade de pegar orçamentos, mais facilidade de terminar as obras e, consequentemente, o saldo no final do mês vai ser muito mais positivo. Então sempre tem que ter essa máxima. Fecha o serviço rápido, executa rápido e vai para o outro rápido. Essa é a métrica. Então o tempo é muito importante para a gente. Fechou? A gente tem que ver se tem ponto de luz perto. Wellington, por que o ponto de luz perto é algo interessante da gente averiguar? Porque, primeiro, se não tiver, você vai precisar comprar / alugar uma extensão. Ah, Wellington, mas isso não tem custo nenhum e tal. Pô, eu já tenho extensão? Fechou, mas, por exemplo, não tenho. É 100 metros. Já teve obras que eu precisei esticar fio 100 metros. Como que faz isso? Ou você compra ou você aluga. Se você for comprar, na verdade, quando eu comprei, isso aqui me custou R$ 200. Ah, Wellington, mas é pouco e vai ficar para mim como ferramenta. É verdade, mas é um custo que você vai ter na obra, não é? Se é um custo, você precisa embutir isso. É assim que funciona. Ah, mas se ficar muito caro, aí você vai fazer um jogo de cintura, você vê o que dá para você tirar, o que não dá, e etc e tal. Mas, a princípio, você tem que considerar todos os pontos. Tem que citar tudo, para que na hora de você passar o orçamento do cliente, não ache que você está inventando o preço. Fechou? O outro ponto, que é muito importante. Se é um prédio. Se é prédio, apartamento, principalmente porque o ponto, na verdade, que você mais precisa ver é se você vai ter acesso pela escada ou acesso pelo elevador. E outra coisa, se tem estacionamento.
Porque o que que acontece? Se for acesso pela escada, teve uma obra que a gente fez que foi no 8º andar, que eu tive que subir todos os montantes, todos os perfis, guias, tudo que tinha 3 metros precisou subir pela escada. Então você imagina o trabalho. Foram 2 dias que a gente perdeu só fazendo isso. E são 2 diárias. 2 diárias de ajudante, 2 diárias suas como gesseiro. E isso tem um custo, porque o nosso dia trabalhado ele é muito valioso, né? Então não dá para a gente desperdiçar com isso, ou melhor, investir nesse transporte dos materiais e dos equipamentos e não colocar isso na conta. Isso não é racional. Então a gente precisa pensar nisso sim. Se o acesso for pela escada, vai ter que cobrar um pouquinho a mais. Mais um RS aqui. Aí você vê o que faz sentido para você. Você vai ver os custos que você tem com ajudante, quantos ajudantes você tem, o seu custo, sua diária, e você vai ponderar aquilo ali, quanto tempo vai demorar, e vai colocar isso no papel, vai colocar isso no seu orçamento, para que seu cliente saiba de onde que vem. Se vem pelo elevador, geralmente eu costumo não cobrar nada, porque a gente não tem tanto trabalho assim. É só colocar no elevador, subir, descarregar, tranquilo. Não dá trabalho. E se tem estacionamento, é muito importante, porque eu fui fazer uma obra em um prédio que tinha um shopping do lado, então não tinha lugar para estacionar. O lugar mais próximo para estacionar era, se eu não me engano, era tipo uns 400 metros. Era muito longe. Era muito longe para poder descer equipamento, descer as coisas. Não dava, não tem condição. Então o que que eu precisei fazer? Eu precisei pagar o estacionamento do prédio, porque era um prédio comercial. E nesse estacionamento eu gastava R$ 14 por dia nesse estacionamento. R$ 14 por dia. Eu trabalhei nessa obra algo em torno aí de 25 dias, mais ou menos. Se for colocar dias pagos que eu paguei estacionamento. Porque tinha dias que eu conseguia estacionar do lado de fora. Só que do lado de fora tinha 5 vagas. E o pessoal colocava caçamba. Então às vezes tirava caçamba e tinha uma vaga. Era bem difícil mesmo a gente conseguir essas vagas, na maioria, principalmente no começo da obra, foi tudo pago pelo estacionamento. Então a gente coloca aqui 25 dias, foi até minha obra, uma das obras mais longas, eu fiquei lá uns 60 dias mais ou menos nessa obra. Não foram todos os dias seguidos, né, até porque tinha um profissional ou outro, precisava fazer uma coisa ou outra, mas foi uma das obras mais longas. E 25 desses, eu tenho convicção, pode ter sido bem mais que isso, viu? Eu tenho convicção que eu paguei R$ 14 de estacionamento. Isso aqui me custou 300 por baixo, R$ 350. Estacionamento. Aí eu te pergunto, como que eu não vou colocar isso no preço do orçamento? Não dá. Se a gente for somar aqui, ó, se a distância da obra for 200, mais o estacionamento 350, pô, já deu R$ 550. Você entendeu? É muito custo. Se for um prédio que a gente precisa subir os materiais e vai gastar lá 2 dias fazendo isso, um dia para subir, um dia para descer, vamos colocar. Diária do ajudante, vou colocar aqui, mais R$ 100, 150. Diária do GC, então não tem como. Isso aqui a gente precisa detalhar para o nosso cliente ficar, entender por que a gente está cobrando o preço que a gente chega no final, que é o preço justo, né? Por esse vídeo eu acredito que já tem conteúdo suficiente. No próximo que eu vou fazer agora, que eu vou mandar para vocês, a gente vai falar sobre a alimentação e sobre um fator que ele é determinante para que eu não aceite orçamentos. Ou seja, ele é de extrema importância e eu aconselho você, se você terminou esse vídeo, já pula para o outro agora, para você dar seguimento nessa aula, para você aprender isso de fato e fazer os seus orçamentos da maneira correta e o melhor, conseguir fechar orçamentos com valores mais elevados, porque você terá mais argumentos para poder convencer o seu cliente de que aquele preço realmente é justo. Se você gostou, chegou até aqui, mais uma vez se inscreve aqui no canal. Lembre-se, isso aqui me ajuda muito, porque a gente está começando, eu estou começando agora, então quanto mais inscritos, quanto mais curtidas, mais pessoas nós alcançamos. O algoritmo entende quando você curte, acho que eu já até expliquei isso, que
aquele conteúdo é relevante, então ele vai mandar para mais pessoas semelhantes a você. Então ajuda esse conteúdo a chegar a mais gente. Então curte, se inscreve, ativa o sininho e bora pro próximo.